18h30, Radar de Notícias de volta para esse terceiro bloco que você já sabe, é sempre no oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo e telespectador, Seu Manuel. Hoje, programa com 4 blocos. Estamos começando a partir de agora a primeira das 2 entrevistas do nosso programa, dando sequência ao projeto que quer receber aqui nos nossos estúdios os candidatos à presidência da OAB aqui na nossa cidade. E é com um enorme prazer que tenho aqui ao meu lado no estúdio neste momento, recebo a doutora Francine Delfino, candidata à presidência da OAB Guarulhos aqui na nossa cidade, pela Chapa 3. Doutora, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, André, boa noite, telespectadores desse programa, Radar de Notícias tão querido, e parabenizo os nossos comunicadores da cidade, na sua pessoa, André, porque é um serviço muito valoroso, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, eu que agradeço pela presença da senhora, é importante fazer essa prestação de contas, divulgar, propagar as ideias. Eu começo, doutora, perguntando para a senhora, começando a nossa entrevista da mesma forma que comecei com os candidatos na semana passada. Por que a senhora decidiu se candidatar nessa eleição pelo comando da OAB aqui em Guarulhos? André e pessoal que está nos assistindo, a minha motivação, ela é pautada na indignação de não conseguir executar os projetos que são essenciais hoje para a nossa advocacia. A nossa advocacia hoje passa por uma desvalorização, não só no próprio segmento, na própria advocacia, como também na sociedade. O que faz com que a gente, é aquela velha história, aquela velha máxima, quando nós queremos algo que seja feito com o nosso desejo, nós precisamos ir lá, batalhar e fazer. E digo já, de antemão, ser a única mulher candidata nesse pleito não tem sido fácil. Tem sido algo muito desafiador. Ameaças, intimidações, já sofri todos os tipos de formas a fim de evitar que eu desistisse do pleito. Mas estou aqui com a coragem e a energia que essa advocacia tão valorosa tem nos ofertado aí nesse carinho a qual eu já agradeço. Doutora, eu ia perguntar justamente sobre que a senhora falasse sobre o fato de ser a única candidata nessa eleição. Mas já que a senhora citou, vou modular a pergunta pegando carona no que a senhora acabou de dizer sobre essas ameaças e constrangimentos. Que episódios foram esses que a senhora pode nos revelar? E queria que a senhora falasse também dessa singularidade de ser a única mulher nessa disputa. Perfeito, André. São episódios aí dos mais diversos. Aquela velha máxima, pessoas que chegam de canto quando eu estou sozinha, você tem certeza? Tome cuidado com o que você está fazendo, tenha cuidado com o que está falando, com as pessoas, enfim, são vários episódios, de verdade, André, eu não posso nem consigo elencar todos eles, mas isso foi recorrente. Eu fiquei, de verdade, até impressionada, porque eu imaginei que poderia haver algum tipo de fala, não nesse sentido, confesso para você que não nesse sentido, mas alguns tipos de fala, mas tome cuidado, tenha cautela, veja o que você está fazendo, dentre outras questões, que eu acredito que a nossa coragem é que se posiciona à frente. Então, e o fato de ser mulher, André, é muito importante para que a gente esclareça para o nosso público em que sentido as lideranças femininas, hoje nós temos pesquisas estatísticas que mostram que a mulher advogada, ela coordena os escritórios na sua maioria. Porém, nós temos o quê? Um dobro de tempo para a mulher postular como sócia de um escritório, no crescimento profissional natural. Então, nós temos o quê? A falta do preparo das lideranças femininas. Então, eu, por exemplo, eu não tenho filhos. Eu abri mão da maternidade para poder fazer um mestrado e um doutorado, para poder me dedicar a isso. E tem muitas colegas que meu desejo é que as colegas não precisem fazer isso, porque a maternidade, ela é divina. Então, ela precisa ser exercitada. A minha ideia é justamente abrir essas portas para que as lideranças femininas e oportunizar para a mulher advogada levar o seu filho na OAB para ela participar das lideranças das comissões, porque só assim nós formaremos novas líderes, não só mulheres, mas homens também mais conscientes. É isso que a sociedade pede hoje. Ainda nessa seara, doutora, queria então aproveitar para perguntar para a senhora, uma das propostas da senhora fala sobre a criação do Núcleo de Estudos para a Mulher.
Como seria esse núcleo? O que a senhora idealiza? Como ele atuaria? Que tipo de diretrizes ele teria? Queria que a senhora desenvolvesse essa proposta, por gentileza. Perfeito. Ó, eu vou falar de primeira mão aqui, André, para você, dando um furo aqui. Nós vamos trazer, eu sou pesquisadora e eu tenho um núcleo de pesquisa internacional. Então, eu vou trazer a metodologia aplicada na Organização das Nações Unidas, na ONU, para a nossa OAB, para que nós possamos fazer relatórios periódicos de constatação para efetivamente aplicar a Convenção de Nova York, a Agenda 2030, na nossa OAB. Falar sobre paridade de gênero não é simplesmente colocar cotas. Nós temos que efetivamente, em todas as comissões, garantir que essa paridade de gênero ocorra. E garantir o quê? metodologia científica, a verificação estamos abrindo oportunidades para novas lideranças femininas. Qual que é o relatório? Qual que é o desempenho dessas lideranças? Nós precisamos oportunizar por intermédio de uma gestão assertiva. Então, esse núcleo, ele não vai garantir só que nós tenhamos uma única comissão da mulher, que vise e vislumbre os direitos da mulher. Essa comissão existirá, mas todas as comissões terão um núcleo da mulher voltado para cada pauta específica, garantindo a efetividade e trazendo os números para a nossa advocacia. O que der certo, dará certo, será continuado. O que não der certo será substituído por novos projetos. Mas isso pautado em números, em estatísticas, em resultados, porque gestão é isso. E para as minorias, doutora? Porque acho que é uma preocupação da sociedade, não apenas a inclusão da mulher, a maior participação da mulher, que é importante que nós lembremos que representam a maioria da nossa sociedade e não estão nos cargos de poder, independentemente do nível, se é numa instituição como a da OAB, no parlamento, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. Então, isso de fato é importante. Mas e para a questão das minorias, a comunidade LGBTQIA+, se a senhora for eleita, o que podemos esperar da atuação da OAB para promover a diversidade e a inclusão desse público que infelizmente é marginalizado na nossa sociedade? Infelizmente, André, exatamente. Nós vamos promover fóruns anuais e no nosso núcleo de pesquisa, nós teremos também o núcleo de pesquisa com a participação dos advogados e advogadas trans, da população LGBTQI+, além da advocacia negra, que é uma advocacia muito atuante na nossa cidade e que traz pautas e demandas extremamente específicas, essenciais para ontem. Então, nós precisamos trazer todos efetivamente. Então, todos os advogados e advogadas de todas as minorias participarão ativamente. Nós temos também o núcleo da pessoa com deficiência, a advocacia sênior também, a pessoa idosa. Nós precisamos trazer todas essas pessoas para efetivamente nós termos o quê? Quais são suas dores? Nada melhor do que eles para nos dizerem quais são as dores. Porque eu, infelizmente, não posso dizer pelo outro. Eu preciso ouvir, dar voz ao outro para que a pessoa que sofra um tipo de dor, que participe de algum núcleo da minoria e que traga outras pessoas para que as minorias deixem de ser minorias e passem a ser ouvidas tal qual qualquer maioria. Esse é o nosso objetivo. Então, além de núcleos constantes de pesquisa, nós vamos fazer o censo da advocacia, que vai trazer também o censo nas dores para podermos avaliarmos quais serão as metodologias mais assertivas a curto, médio e longo prazo. Assim, a gente sabe qual é o enfrentamento mais correto e mais humano. Porque é importante a gente falar sobre isso, André. Como é que as pessoas que se sentem desprestigiadas desejam falar sobre os assuntos que causam suas dores? Quais são os grupos de ajuda no sentido de debates democráticos? A gente precisa enfrentar o preconceito. Preconceito, pessoal, ele existe porque a ignorância, o desconhecimento é tamanho. Informar, educar a todos é para ontem. Por isso que a gente também tem uma base muito sólida na nossa gestão, na nossa futura gestão. Eu já estou colocando nós lá na gestão, já estamos lá. Nós temos uma base muito sólida que é do conhecimento, da educação. Por isso, o projeto de mestrado, eu falo isso, André, se me permite. Fica à vontade.
Eu gosto de deixar claro isso para o público, porque eu, Francine, vim de escola pública, tive uma deficiência cultural e educacional muito grande, decorrente do sistema que nós vivemos no nosso país. Vim de uma família muito simples, só que quando eu virei advogada, e me orgulho muito disso, de ter sido a primeira advogada da minha família, eu tive a oportunidade de entrar em locais que eu nunca havia entrado anteriormente. E quando eu entrei, André, no meu mestrado, isso foi uma quebra de paradigmas, o meu mundo mudou, porque eu tive contato com professores que tinham conhecimentos internacionais, vivências internacionais, e eu não estou dizendo que a vivência internacional nos dá isso, mas amplia a nossa cultura e a nossa consciência. A ampliação de consciência, ela vem por intermédio da educação. E é por isso que eu desejo fazer o pedido do projeto, né, do curso de mestrado para a nossa advocacia guarulhense. Porque eu acredito que a educação vai fazer com que esses assuntos de direitos humanos, quanto às minorias e dentre muitos outros, possam ser discutidos, debatidos democraticamente, ouvindo os nossos pares valorosos e chegando num consenso de uma forma humana a resposta que nós precisamos e o crescimento dessa nossa sociedade. Doutora, se a senhora me permite, vamos mudar um pouco o tópico aqui da nossa entrevista. Queria que a senhora falasse sobre a questão da tecnologia, voltando a anseios da sociedade, dessa modernização da sociedade. Se a senhora vencer a eleição, o que a senhora vislumbra, projeta para o uso dessas novas tecnologias na advocacia aqui da cidade de Guarulhos? Num ambiente que nós falamos cada vez mais sobre inteligência artificial, o dinamismo nos processos, o que a senhora acha que é possível fazer e como acolher essas novas tecnologias, mas sem perder a essência do fazer jurídico? Muito bom, André. Perfeita pergunta. E eu adoro tecnologia, hein? Essa pergunta foi sensacional. André e telespectadores, nós já estamos ofertando a oficina de inteligência artificial para a nossa advocacia. Eu faço essa oficina com muito carinho, onde eu proporciono online de forma gratuita para todos os advogados que desejem fazer, para que eles possam conhecer, a gente partilha quais são as novas tecnologias de inteligência artificial que podem otimizar o uso do seu escritório, do seu trabalho, respeitando sempre a humanidade que há por detrás de nós, seres humanos, pensantes. Para que a tecnologia veio? A tecnologia ela veio para otimizar o nosso tempo. André, o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo e nós precisamos utilizá-lo da melhor forma possível. Deixarmos tempo suficiente para que o raciocínio jurídico, o desenvolvimento de uma tese, seja feito com mais tempo possível. Então, o que nós vamos fazer? Além do OAB Flix, nós vamos ter uma plataforma de streaming para que a advocacia possa acessar a qualquer tempo, de qualquer local e ter tutoriais, vídeos aulas, vai ter abertamente essa plataforma para que os advogados e advogadas acessem esse conteúdo e nós teremos também oficinas voltadas para todos aqueles que sintam-se à vontade de ter o conhecimento presencial. Nós vamos implementar dentro da OAB a inteligência artificial nos expedientes, para que a transparência seja dada de forma dinâmica para a nossa advocacia. Nós queremos que a advocacia saiba o que está sendo feito pela diretoria, pelos funcionários, de forma bem transparente. E a inteligência artificial virá para nos auxiliar nesse sentido. E nós não queremos afastar ninguém. A tecnologia não pode afastar as pessoas, seja de qualquer faixa etária que nós estivermos tratando. Nós precisamos, por intermédio da educação correta, sem violência etária, sem qualquer tipo de afronta, para que nós possamos ensinar a todos e todas a real utilização da tecnologia. Doutora, como se daria o funcionamento do coworking na OAB? É uma outra proposta da senhora. Como seria isso? Eu fiquei bastante curioso para ouvi-la sobre isso, porque eu achei uma proposta inusitada. Então, eu queria que a senhora falasse sobre isso. Como funcionaria esse coworking e, em sendo concretizado, onde seria, como seria? Queria que a senhora falasse, por favor. Legal. Obrigada, André, pela pergunta. Olha, o coworking também é uma proposta nossa muito legal. Nós vamos fazer, para não ter que utilizar o dinheiro da nossa subseção, que é escasso,
nós vamos utilizar parcerias comerciais, patrocinadores. Então, o patrocinador A, ele vai cuidar de uma sala de coworking, onde nós vamos verificar o espaço cedido pelo patrocinador ou dentro da nossa própria subseção adaptado, onde ele vai fazer a manutenção financeira, para que nós tenhamos por via aplicativo futuramente. Num primeiro momento, a gente vai disponibilizar pelo site. Então, o advogado e advogada, ele vai pelo site agendar o horário que ele quer fazer o atendimento ao seu cliente. Então, ele vai agendar das 2 às 3 horas, das 2 às 4 horas. E vai ficar agendado a sala do patrocinador A. Então, sala tal, tal, nome, né, de qualquer sala, sala fulano de tal. Então, essa sala ele vai alugar, vai locar ali, locar no sentido gratuito, né, na verdade, né, vai ser um comodato ali, uma espécie. Então, ele vai emprestar aquela sala e ele vai fazer o atendimento. Vai ter uma impressora, um computador, uma câmera, um atendimento digno para o seu cliente, para o advogado e para a advogada. Então, nós vamos fazer essas parcerias, que digo para você, já estão abertas para nós, só precisamos sentar e assinar os papéis. Isso nada tem a ver, então, com a discussão da sede própria ou não? Não, nada tem a ver. A discussão da sede própria, na verdade, ela é outro quesito. E eu quero deixar também uma reflexão, André. A questão da sede própria, ela precisa ser vista por um ponto. Primeiro, nós ainda não temos um judiciário com sede própria em Guarulhos. O prédio é locado. A qualquer tempo pode haver uma mudança. Então, nós temos, claro, um prazo, ali um contrato com um prazo um pouquinho mais estendido, mas a gente precisa tomar cautela do tamanho do investimento para uma sede própria frente a uma possibilidade lá no futuro de nós termos uma sede da OAB distante do judiciário não atendendo as demandas. Mas eu prefiro, André, fazer, sabe de que maneira? Eu prefiro perguntar à advocacia. Advocacia, você deseja uma sede própria? Se assim o for, nós podemos fazer o pedido à prefeitura para a doação de um terreno ou podemos fazer um caixa para que nós possamos comprar também um local e nós fazermos. Isso tudo é gestão, André. Tudo é possível ser feito, desde que seja programado, planejado e que seja respeitada a nossa advocacia. Afinal, quase 8.000 advogados, eles têm uma opinião que precisa ser ouvida. Então, a gente precisa fazer essa verificação. Doutora, se a senhora me permite, só queria voltar novamente à questão do coworking, porque, ao menos para mim, não ficou muito claro, mas é claro que pode ter sido uma questão de compreensão minha, porque eu não domino muito essa questão. Porque a senhora falou de um patrocinador que auxiliaria para que houvesse essa sala. Eu queria que a senhora desenvolvesse um pouco melhor, porque quando a gente fala, talvez, de patrocinador, envolvendo o direito, a advocacia, pelo menos na minha cabeça, enquanto a senhora falava, na hora veio a questão do eventual conflito de interesse, que muito se fala da iniciativa privada, tendo esse envolvimento com uma instituição, enfim, como a OAB. Então, esclareça para a nossa audiência melhor, por gentileza, quais moldes se dariam o funcionamento desse coworking? Perfeito, André. É que o que nós temos é para o advogado ele tem limitadores para a propaganda do exercício profissional. A OAB, ela pode fazer parcerias comerciais onde ela divulga o nome do parceiro comercial. Por quê? Porque não há interesses financeiros. O que há? Parcerias onde ninguém está tendo ali um ganho econômico, algo que esteja se sobrepondo ao outro. É a instituição podendo, levando o seu nome, que é um nome de muito zelo, um nome de muito respeito, e propagando os patrocinadores ouro, prata e bronze, por exemplo, nos seus eventos. Isso já acontece hoje, tá, André? Então, tem, por exemplo, lá a solenidade de entrega de carteiras. Aí você tem lá o patrocinador que faz, eventualmente, ali alguma disposição, a oferta de alguma disposição. Isso acontece muito mais em outras subseções. Essa ideia eu trouxe visitando outras subseções. Então, nós já temos colegas de outras subseções que fazem essas parcerias comerciais, onde elas divulgam o nome. É uma troca de parceria comercial, literalmente. Eu divulgo o nome do meu parceiro comercial e ele acaba fazendo ali a manutenção daquele meu propósito. Tudo isso de forma muito transparente. Isso é o mais importante. Para a advocacia saber qual que é o valor que está entrando, qual é o valor que está sendo investido, qual é o gasto que está havendo e como que está sendo propagado tudo isso.
Entendi. Agora sim, para mim ficou mais claro. Desculpa que eu não falei. Não, imagina, eu agradeço a senhora pela... Acho que foi pelo menos agora para mim ficou mais claro. Eu agradeço a senhora pela explicação didática. 18h50, entrando na reta final da nossa entrevista, doutora, queria que a senhora apresentasse o que a senhora propõe, o que tem de ideia para aquele jovem advogado que está começando na profissão. Eu imagino que talvez ele precise de um amparo, porque, bom, eu, enquanto jornalista, quando saí da faculdade, era um profissional bastante inexperiente, tendo um universo gigantesco para explorar, e eu acredito que o mesmo aconteça no direito. Sim. Você pode seguir na carreira pública, pode ir para o direito tributário, direito penal, etc. e tal. O que a gestão da senhora pode oferecer para o jovem advogado recém-formado que está iniciando a sua carreira? Legal, André. A gente vai fazer uma escada para o jovem advogado. O jovem advogado, ele vai receber a carteira dele e ele já vai ser convidado para a Academia da Advocacia, onde ele vai receber os primeiros comandos e também uma orientação profissional. Esse advogado, ele quer ser seletista, ele quer ser contratado seletista, ele quer abrir o próprio escritório. A gente vai fazer essa mentoria para o jovem advogado, iniciando na Academia da Advocacia com as instruções basilares para o exercício da advocacia. Ele também receberá o apoio do advogado anjo, o advogado com experiência em determinadas áreas específicas, com um conhecimento de base, que vai orientá-lo gratuitamente, sem parcerias comerciais. Ele vai fazê-lo para que tire aquelas dúvidas iniciais, para que ele se sinta mais confiante na hora do exercício da sua profissão. Seguido, ele vai ser encaminhado para a incubadora dos escritórios, onde, se ele optar por abrir o seu escritório, ele vai ter a ajuda do Sebrae para fazê-lo. Se ele já tiver o escritório, já começou o seu escritório de forma autônoma, a gente vai também iniciá-lo para que o Sebrae possa verificar como ele pode fazer o aumento do seu faturamento e assim ele seja de fato inserido no mercado de trabalho. Além também do network com a ACE, por exemplo, que já abriu as portas do empresariado para que ele tenha o total contato com esse grandioso, maravilhoso empresariado da nossa cidade de Guarulhos. Não faltarão oportunidades para o jovem advogado na nossa gestão, André. Doutora, queria que a última pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: estamos a 3 dias da eleição. 3 dias. Quinta-feira saberemos quem será o presidente da OAB ou a presidenta, né? No caso, a senhora concorrendo também. Por que a doutora Francine merece ser eleita para estar à frente da OAB pelo próximo triênio? Perfeito, André. A Francine, a advogada Francine, ela rodou todos os escritórios possíveis da nossa cidade. Eu ouvi as dores de cada advogado que eu pude ouvir, gostaria até de ter ouvido mais. A nossa cidade é muito grande, mas eu ouvi inúmeros advogados, tomei nota com muita cautela de todos esses advogados e continuarei a ouvir a advocacia. Ouvir, afinal de contas, nós temos 2 ouvidos e uma boca, para que nós possamos fazer uma gestão assertiva, sentindo as dores da advocacia e reparando as dores, reparando as arestas. A retomada, somada com a qualificação, é o que nós estamos propondo. A Francine propõe qualidade, gestão, para que vocês possam ganhar os seus honorários de forma fluida, de forma leve, porque nós temos planejamento, nós temos métrica, nós traremos resultados e transparência. Então a união vai ser essa consequência positiva, o sucesso e o ganho da advocacia vai ser isso. Nós estamos pedindo para que você, eleitor, advogado e advogada, pense com muito carinho no dia 21/11 em quem melhor os representa, para que você vote certo. A chapa 3 é com certeza o seu voto. Doutora, agradeço muito pela sua presença, desejo sorte à senhora nessa reta final de campanha e assim que houver o resultado, se a senhora for eleita, já deixo aqui de público o convite para voltar, para que nós possamos ouvi-la já com resultado para projetar como se dará a eventual gestão da senhora. Muito obrigado pela presença, conte sempre com o Radar de Notícias e volte mais vezes. Muito obrigada, eu quem agradeço. Obrigada, André, e ao público. Muito, muito obrigada por todos. Vamos então para um rápido intervalo, 18h53. No próximo bloco, o candidato da Chapa 4, doutor Edson Bello. Fique na audiência, compartilhe a nossa transmissão. Voltamos já.